E o tipo de dente que vem aí é muito mais aguda e afeta muito mais o ser humano e dá problema maior que o tipo 4. Então tem que haver um trabalho da vigilância, da Secretaria da Saúde. Eu digo da vigilância, Secretaria da Saúde, porque engloba tudo. Ali, perto onde eu moro, eu presenciei, por isso que estou chamando a atenção aqui, e deve também caminhar para tomar essa providência, eu presenciei as caixas d'água, 8 caixas d'água, 8. Das 8, 4 estavam descobertas. Das que estavam cobertas, só a metade tinha a cobertura. Então tem que haver, claro, a providência do município, tem que haver a providência da Secretaria e também a colaboração e a contribuição da população. Para que amanhã a gente não esteja com uma preocupação bem maior, mais difícil de combater com a nossa população doente. Então, eu faço esse apelo para que a providência seja tomada do jeito. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras, eu quero concluir o meu raciocínio falando apenas, concluir uma coisa com relação, eu não falei na hora, mas simples, com relação às comissões. Não pode, jamais, eu fico até triste com a atitude de alguns dos nossos colegas se abster da votação. Fico triste. Porque eu fui professor de física há muito tempo. Passei os 20 anos de física. Eu nunca ouvi falar da roda pequena, da roda grande e entrar na roda pequena. Isso eu ensinei muito tempo. Então não pode, de forma alguma, a minoria fazer uma exigência, não é de participar da comissão, é de ter maioria na comissão. E só querer, não é qualquer comissão, só querer a de orçamento e a de justiça e redação final. Então, isso é realmente, eu não compreendo. Né? Eu acho processo democrático, é tanto que, se fosse assim, por exemplo, aqui quem é que está na Câmara? Quem são os vereadores? Os que tiveram maioria, os que tiveram minoria estão fora. Então seria o contrário, né? A gente sairia que parece menos voto. Então é só essa colocação que eu queria fazer e encerrar minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Passou a palavra ao vereador João Bernardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar aqui todo o público presente, meu amigo que está aqui presente, nos apresentando na noite de hoje, meu colega e amigo, ex-vereador desta casa, Iago Augusto Fonseca Gomes, acompanhado da sua mãe. Saudar meu pai e saudar os demais, na pessoa do meu amigo Aristóteles Pontes, que também nos honra muito a sua presença na noite de hoje. Gostaria de iniciar minhas palavras parabenizando o vereador Júlio por trazer relevantes temas importantes para esta casa na noite de hoje, vereador. Realmente, Vossa Excelência tem profundo conhecimento na zona rural, como homem do campo, assim como eu também tenho, como filho do agricultor que sou. Dizer do momento difícil que passa a zona rural, por falta de políticas públicas voltadas para o homem do campo. E aqui, por diversas vezes, a gente bateu nessa tecla aqui na gestão passada, juntamente os vereadores, alguns que estão aqui, inclusive o ex-vereador Maurinho, onde a gente cobrava uma ação mais efetiva do governo federal
do governo do Estado e do governo municipal, que sozinho não poderia suportar esta carga em atenção e atendimento ao homem do campo. Portanto, vereador Júnior, o abastecimento de água na zona rural, houve, neste governo, uma deficiência ainda maior. Houve um aumento do número de carros-pipas através do governo federal, do Exército, que aí já se enquadra na solicitação nossa, em que pedimos ao governo federal uma atuação mais efetiva. Mas falta ainda a participação mais efetiva do governo do Estado. E também do governo municipal, que em praça pública prometia acabar com esse problema. Inclusive, dificultou ainda mais o problema, porque tentou melhorar e melhorou muito pouco o abastecimento de água na cidade, não permitindo a retirada de água aqui da estação para o homem do campo que está lá com a sua cisterna seca, vazia, rachando, sem o auxílio do governo municipal. Dificultou e muito, porque algumas pessoas lá no cantinho do seu sítio, que a ação dos governos não chegava, eles faziam um esforçozinho, tiravam o dinheirinho da sua aposentadoria, do Bolsa Família, procuravam a direção do SAAI, o SAAI doava a água e ele acaba com a despesa do caminhão. Mas isso foi vetado pelo governo municipal. Isso foi proibido de forma estúpida por essa gestão que se mostra descomprometida com o homem do campo. E nós vamos aqui, como esta casa é a voz do povo, esta casa é a voz do povo, e como representante do povo, tem o dever e a obrigação de trazer o clamor do homem do campo para que chegue nos ouvidos das autoridades competentes, para que tomem providências. E Vossa Excelência, parabéns, vereador, por ter essa atitude. Também em relação à questão da ração distribuída pela Emater, precisamos realmente que seja atendido a sua sugestão, seja enviado à Emater local e à Emater regional um ofício pedindo quais são os beneficiados, quais são os critérios para que esses agricultores recebam esta ração. Porque lá em Bom Sucesso, uma comunidade muito grande, me parece só tem uma pessoa beneficiada. Uma comunidade onde tem mais de 300 famílias e onde estão o seu rebanho morrendo a cada dia. Então a gente precisa realmente, vereador, ter essas informações, quais os critérios e a quem está destinada essa distribuição de rações. Então está de parabéns, Vossa Excelência, por trazer realmente uns assuntos importantes como este. Em relação à mensagem, Vossa Excelência também muito bem frisou, em relação à mensagem da prefeita Fernanda Costa, no qual, para mim foi surpresa, no qual ela ficou apenas olhando pelo retrovisor a gestão passada. Ela fez mais uma prestação de contas do governo passado do que o seu governo, mas as metas, como Vossa Excelência falou, para colocar em prática, vereador. Houve uma apresentação aqui, através do slide, da gestão passada, praticamente de todas. E para que projeto a nova gestora tem para Santa Cruz? Para dar resposta ao homem do campo, para dar resposta à saúde, à assistência social. A educação, que tanto tem evoluído no nosso município, precisa ser valorizada a cada dia, e esta bandeira não é só a bandeira, eu acredito, minha, mas de todos os vereadores dessa casa, que é a bandeira da educação e da saúde. Se falou aqui muito em dificuldades, mas sabiamente eram as pessoas que no mês de
janeiro e fevereiro deste ano, 2013, os repasses do FPM aumentaram em 37% a mais do que o ano anterior. Os repasses são bem maiores, mas a resposta ainda continua com picuinhas políticas. Apresentou-se aqui uma relação de débitos sem detalhamento nenhum, fictícios, porque quem deve não é o gestor passado, nem quem está na gestão atual. Quem deve é a instituição Prefeitura Municipal de Santa Cruz. O que seja punido o gestor que infringir a lei, seja ele atual ou o que deixou a Prefeitura. E dentro dessas dívidas apresentadas, vereador Júnior, apresentou-se mais de 22 milhões de reais em relação a precatórios, que foi feito por várias gestões, inclusive na gestão do antecessor do prefeito Pérez, por 7 anos nunca pagou um precatório. E a partir do governo Pérez, sim, iniciou-se um acordo onde foi pago mês a mês os precatórios. Portanto, essa dívida, vereador Júnior, ela só aumenta porque ficou 7 anos paralisada, onde a justiça determinava e por manobras a gestão antes do prefeito Pérez, por 7 anos nunca pagou um precatório, inclusive respondeu o processo na Justiça do Trabalho. Não se pode fazer uma administração olhando para o retrovisor. Vamos evoluir. Esta casa está aqui para dar a colaboração. Este vereador está aqui para aprovar os projetos importantes para a sociedade. Como esse chegou aqui dos professores, em qual ele vai dar celeridade para a aprovação, apesar de discordar de alguns pontos ainda. No qual, onde houve um aumento de receita muito grande, quer-se fazer um parcelamento em 3 parcelas aos professores em relação ao reajuste do professor Irmão, ao mês de janeiro. 7%. E ao mês de 7%. Implica um aumento a folha pouco mais de 100 reais para cada professor. Não é vergonha, mas vamos provar, nós vamos, se possível, emendar para que esse pagamento saia em uma única parcela. E estamos cobrando também, de forma explícita, o não pagamento do mês de dezembro aos profissionais de educação. Por quê, vereador? Porque, em relação ao que eu falei aqui, ao aumento dos repasses da prefeitura, foi impossibilidade das prefeituras pagarem o mês de dezembro, praticamente só os professores. Só os professores. Não só Santa Cruz, Caicó, Tangará, Campo Redondo e várias cidades do estado do Rio Grande do país não pagaram, mas as prefeituras aí já estão pagando, como é o caso do Tangará, como é o caso do Caicó e Santa Cruz. Se diz impossibilidade de pagar uma conta que é da instituição. Também lembrando os profissionais da área da saúde, o piso do mês de dezembro também não foi pago. Tanto os professores como da área da saúde, a gente pede o comprometimento da prefeita em pagar, que essa dívida é da prefeitura, não é de gestor nenhum. Então, nós temos que dar uma resposta a tudo isso. Um compromisso nosso, um compromisso deste grupo, onde até se fala que nós teríamos este assunto a falar, e hoje a Câmara que prova a eficiência que vai ter durante este mandato, que é o compromisso nosso com a educação, inclusive fazendo valer aqui o compromisso para o desarquivamento que hoje será aprovado do projeto que trata da democratização das escolas. É este caminho que nós queremos. É este caminho que nós perseguimos e iremos perseguir, que é trazer as ações para o povo de Santa Cruz. E assim, temos certeza que iremos fazer, porque esse compromisso não é só do vereador Rosemar, mas acredito que do G5 por completo e dos demais vereadores que completam.
as muriçocas. A gente tem que parabenizar aquilo que realmente foi legal. Parabéns, fez um combate aqui, contratou uma empresa e subiu aqui. Mas precisa melhorar e muito ainda, vereador Júnior, vereador Peter, na questão da saúde pública deste município. Eu estive domingo no Hospital Regional Luiz Bezerra e pude comprovar o descaso com a saúde pública de Santa Cruz. Onde aqui eu parabenizo os vereadores Raimundo Fernandes, a vereadora Minha, a vereadora Juscelia, por ter feito realmente também a fiscalização em relação ao Hospital Regional Luiz Bezerra e que continua da mesma forma, inclusive colchões rasgados, sem lençóis, inclusive sanitários interditados em enfermarias, onde pacientes reclamam. O vereador Rodrigo me passa algumas fotos, inclusive com a presença das vereadoras, já citado o vereador, onde ele continua praticamente sem resposta nenhuma a algumas ações deste governo. Precisa se iniciar. Este prazo que se pede 90 dias, já chegamos a 60 dias, não teve ainda resposta alternativa a esse modelo de gestão. É isso que precisamos fazer. Desta forma, aqui ninguém é oposição a ninguém, nós temos posicionamentos. E posicionamentos sempre pensando no povo em primeiro lugar. É esse o objetivo. Portanto, alguns postos de saúde, vereador Pedro, posso ver se bem pode confirmar, faltando medicamentos da farmácia básica. Outro dia eu estava aqui na praça Ezequiel Nevelino, chegaram um cidadão clamando e pedindo que eu comprasse gases e algumas fitas adesivas, porque no hospital vinha de lá e não tinha um hospital. Mas em praça pública, se os discursos fossem cumpridos, nós vivíamos no mar de rosa. Era o mar de rosa. Era o mar de rosa, a gente vivia no céu não sabia. Mas apenas fica nos discursos. E as ações, poucas, muito poucas ações. Está lá ainda, para ele estar lá ainda. Inclusive o vereador municipal postou no seu blog e fotografou um sanitário entupido numa enfermaria do hospital. Veja a qualidade do serviço prestado que nós estamos iniciando. É lamentável. É lamentável. Dizer também que nós estamos hoje entrando com um projeto de lei de nossa autoria e que já é amparado esse projeto na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Onde já foi lido, onde já foi apresentada a justificativa baseada em artigos e em leis da Constituição Federal, onde fica proibido a promoção através de logomarcas, cores ou slogans para ter uma promoção pessoal. Então, a gente pede aqui aos demais vereadores o apoio para que a gente aprove, venha aprovar esse projeto já nas próximas sessões. Projeto esse que, inclusive na Assembleia Legislativa, o deputado Kelps Lima está entrando com um projeto parecido com esse, já ainda mais abrangente. Ele vai mais além na proibição, porque a gente foi mais sucinto, como falou o vereador Monique Melo. Portanto, o modelo que nós queremos para Santa Cruz é isso, um modelo eficiente, um modelo que dê a resposta e que assuma os compromissos de campanha. Dizer, vereador Peter, que Vossa Excelência, com os números aí, bem informou que com menos carro, com menos caminhões pipas, a prefeitura colocava 240 carros por mês na zona rural e hoje, com a presença efetiva do governo federal, apenas 200. 12 caminhões. 12 caminhões.
na gestão passada e 8 hoje. também. E com a auxílio importante do governo federal, chegando. Diminuiu 40 também. E proibido eu correr buscar água aqui na cidade de Santa Cruz. Isso é grave, vereador. Dizer que esse projeto também, ele dá com respeito ao princípio da impessoalidade. Também constitucional. Importante demais que a gente faça isso. Um outro assunto que eu queria trazer hoje aqui é em respeito, acho que vocês, a maioria aqui, sabem quando as pessoas o melhor regime que eu já pude perceber, que já vi várias ações, em grandes ações, algumas ainda buscam esse regime, é o regime democrático. Esse regime, sim. E aqui, vereador Júnior, Vossa Excelência deu uma aula, mas cada um de nós devemos ter no nosso interior a hombridade e a humildade de saber perder. Perder faz parte do processo democrático. Ou se ganha ou se perde. Mas eu trago esse assunto porque a eleição agora de 2012, participei do processo de eleição, onde vocês aqui sabem a nossa dificuldade, porque foi tirado de nós o direito de igualdade da participação nas eleições. Mas ainda assim, a gente dialogando, conversando com cada um, conseguimos voltar para esta casa, mesmo contra a vontade de alguns poderosos. Mesmo assim, chegando aqui nesta casa, eles criam uma peça fictícia no papel e denuncia a Justiça Eleitoral como este vereador tem abusado, feito uso do abuso do poder econômico. Mas sempre acreditei na justiça, e acredito na justiça, mesmo com os poderosos colocando em dúvida a justiça do nosso presidente. Mesmo os poderosos com suas influências dizendo que nós seríamos ou seremos caçados. Mas quero dizer aqui que o nosso papel cumpriremos de cabeça erguida até o último dia do nosso mandato. Onde aqui a Justiça, o Ministério Público, com a Justiça, julgou improcedente os pedidos feitos em relação à cassação deste vereador. Por quê? Porque nós participamos do processo democrático, onde lá a comunidade do processo, o povo tem um livre arbítrio que Jesus lhe deu, que é o direito de fazer as suas escolhas. E lá, a candidata eleita não teve êxito na campanha. Perdeu, onde eles diziam, inclusive, o vereador Tarcísio Reinaldo aqui, juntamente com o vereador Manuel Gil da Silva, apresentou aqui uma pesquisa onde dizia que a candidata teria mais de 70% dos votos. E eu aqui dizia que lá o povo é soberano, faz as suas escolhas sem a interferência de ninguém. Apenas sou um eleitor comum como eles também são. Mas eles fizeram as suas escolhas. A partir daí, chegando aqui, já eleito, encontramos com alguns colegas vereadores que se dispuseram a concorrer à presidência dessa casa. E está aqui de testemunha de todos os vereadores que estão aqui, que faz parte desse grupo, sabe da minha posição, que fui eleito presidente, mas abrindo mão, pedindo que um dos demais aceitasse assumir esta empreitada, porque já tinha sido presidente, já tinha passado pela direção desta casa, dos trabalhos, e não queria mais. Mas, por insistência dos demais colegas deste grupo, aceitei mais um desafio, professor Edvan. E concorremos à presidência desta casa e tivemos êxito mais uma vez. Mas, com tudo isso, afrontou aqueles que se diziam dono do poder, dono desta casa, aqui uma extensão da Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Mais uma vez,
participamos do processo democrático onde tivemos êxito, mas não fomos soltar girando, não fomos esmolar de ninguém, porque temos a hombridade de poder participar do processo democrático. E queremos esse processo. Na hora que eu, como agente político, como parlamentar desta casa, quero voltar ao passado, querendo viver uma ditadura, nós estamos retroagindo ao passado, coisa que todo mundo repudia no dia de hoje. Portanto, esse processo, inclusive eles colocaram a informação de que eu estaria sendo processado por desvio de dinheiro, público, inventaram uma série de coisas boca a boca, mas eles não falam em que está aqui no blog do Atos, publicado no dia 3/12, diferente deste vereador aqui. Doutora Fernanda é condenada pela Justiça Federal, onde recebeu ilegalmente. Está aqui quem diz é o Ministério Público Federal, não é o vereador Rafael Bezerra. A prefeita eleita de Santa Cruz, doutora Rafael Costa Bezerra, é réia na ação civil pública e de improbidade administrativa no processo de número tal, sendo autor do Ministério Público Federal, foi condenada pela Justiça Federal da 5ª Região. Fernanda é acusada de acumulação ilegal de cargos, sendo incompatível para os princípios da administração pública. Faz necessária a comprovação da conduta dolosa do agente público, sendo que a absoluta incompatibilidade de horários constitui elementos suficientes para que fique caracterizada a má-fé do gestor. Para o restabelecimento da ordem jurídica, deve ser aplicada a multa civil prevista no artigo 12, inciso 3, no valor de 22 remunerações mensais percebidas pela requerida época. Ato praticado tendo como parâmetro o período de 22 meses de acumulação ilegal, segundo o trecho publicado no Diário Oficial. Para o Ministério Público Federal, Fernanda acumulava os cargos de coordenadora do Programa Cidadão da Manhã, custeado com recurso oriundo do Ministério Público do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cargo de médica no Estado do Rio Grande do Norte, com lotação aqui com em Santa Cruz, subcoordenadora com atribuições específicas de diretoria geral da Unidade Regional de Saúde Pública, chegando ao ponto de acumular indevidamente, durante 11 meses e 23 dias, 3 cargos públicos com total incompatibilidade de horários, mesmo porque cursava engenharia civil na Universidade de Potiguar, do Rio Grande do Norte. Vereador Rui, você que lecionou física muito antes, sabe que é impossível o corpo estar ao mesmo tempo em faculdades. Agora, se precisa aí, o vereador Ademar é acusado por algo parecido com isso. Pelo contrário, eles fizeram uma peça fictícia onde uma pessoa, um sobrinho meu, fez uma doação, onde está lá a nota fiscal tirada simplesmente de 800 adesivos. E ele questiona que isso foi abuso de poder econômico, com 800 adesivos. Que eu fiz, quem determinou, quem interferiu no pleito. Aí macula, mas o bloco Natan lá, pouco divulga isso, não divulgou, velho. O Natan lá se diz que a popularidade, se um cara rural, inclusive eu tenho recebido várias reclamações do Júlio Campos, dizendo que liga para a Rádio Santa Cruz, quando vai falar, água é tudo liga. Eu dizia aqui, vereador, faça honrar a sua palavra, com o compromisso social que tem com o povo da cidade, e continue no seu programa, fazendo as denúncias, vou fazer. Essa semana estou ali no Bairro Vermelho, uma pessoa me reclama, faz mais de 30 dias que não chega água. Claro. Mais de 30 dias. E eu comprovei, porque estou acostumado lá, faz mais de 30 dias que estou esperando chegar água lá, não chegou uma gota d'água. Uma gota. Alto Cruzeiro há mais de 15 dias que chega. Alto Cruzeiro há mais de 15 dias. Então, ao Natan lá, que publicou, inclusive dos vereadores aqui, pelo discurso do vereador. Seria bom que ele não se conchasse as coisas, aceitasse o comentário do povo. Porque o povo comenta no blog
deixa o comentário pessoal, você deve porque